Olá, sejam todos bem-vindos para a segunda etapa da componente de artes. É um prazer estar iniciando esse componente com vocês. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento, falando um pouco mais de arte, levando esse mundo tão importante que envolve a arte para vocês. Aula 2, que é objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, a história da arte na pré-história e a arte egípcia, certo? Então, vamos dar início à nossa aula? Muito bem, então estamos iniciando já a nossa aula. Nesse momento aqui, que eu trago para vocês algumas imagens que representam esse período da pré-história, que é tão conhecido, que todos nós falamos, sabemos que os homens da pré-história viviam aonde? No interior de cavernas, não é? Viviam, se habitavam porque eles não tinham domínio ainda da arquitetura, não tinham domínio da pecuária, então existiam vários estilos que foi sendo denominado como Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. E isso tudo nós vamos estar falando agora durante a nossa aula. Para falar um pouquinho mais sobre esse período tão importante para o homem, para a nossa civilização, que envolve o Paleolítico, o Neolítico, as Idades dos Metais, nós vamos ver alguns conceitos. Vamos lá? Então, a arte na pré-história é aquela produzida durante os períodos cronológicos da pré-história, com destaque para os períodos paleolíticos e neolíticos, certo? A arte pré-histórica inclui produções artísticas como pinturas rupestres, gravuras feitas em pedras, além de esculturas e estatuetas. O objeto dessas produções é alvo de debate entre os historiadores, mas teorias apontam para duas teses: uma forma de expressão ou uma forma de o homem conectar-se ritualisticamente com a natureza. Quando se fala em arte na pré-história, estamos falando da produção vista com o artista na pré-história, isto é, durante os períodos paleolítico, neolíticos e idade dos metais. Em geral, compreende pinturas realizadas em cavernas, gravuras esculpidas em rochas e esculturas e estatuetas. Aí vocês estão vendo algumas imagens que foram deixadas por esse homem da pré-história, principalmente o chamado mão em negativo, quando o homem colocava as mãos dele na parede da caverna e soprava o pó, o carvão, o resto triturados, e quando ele retirava, ficava a mão dele chamada de mão em negativo. Para facilitar a sua compreensão a respeito do assunto, é importante considerarmos os 3 períodos citados e que são considerados como parte da pré-história. E quais seriam esses períodos que nós vamos falar? Já falei para vocês, E agora nós vamos ver esses períodos. Vamos lá? Então, nós temos aqui o período paleolítico, certo? Que está aqui na tela para vocês. E ele vai ter de 2 a 5 milhões de anos antes de Cristo, tá? Então, de 2 a 5 milhões de anos a 10 milhões antes de Cristo. Isso aqui quer dizer que Cristo ainda não tinha nascido, certo? Aí nós temos o Neolítico aqui. É o período que se estende de 10 milhões antes de Cristo até 5 milhões antes de Cristo, E aí temos a Idade dos Metais, que está aqui no final, que é o período que se estende de 5.000 antes de Cristo a 3.500 antes de Cristo. Então, tudo isso aí foi o quê? Foi deixado pelo esse homem, denominado homem da pré-história. E ele fazia o quê? A sua arte rupestre. Nós podemos considerar como arte todos os resquícios de utensílios que foram deixados e as pinturas? Podemos, porque hoje ele faz apenas parte de uma história, ele marca um período, certo? E naquele momento o homem, quando fazia seus utensílios, ele não pensava que ele estaria fazendo arte, sim uma necessidade que ele tinha e ele supria, criando esses objetos, essas pinturas, certo? Que hoje é o que nós temos para marcar esse período, para saber como esses homens viviam. E aí, continuando, o que é a arte rupestre? Vamos lá?
A arte rupestre é a produção artística feita pelos homens, né, os hominídeos, durante a pré-história. Esse tipo de arte se encontra em pinturas nas paredes das cavernas e na parte externa dos utensílios domésticos utilizados durante a pré-história. Falando mais um pouquinho sobre a arte rupestre, a arte rupestre surgiu na pré-história e representa as primeiras produções artísticas da humanidade, feitas em cavernas e objetos domésticos, como nós já falamos, estamos salientando ainda mais. Aí vocês estão vendo um desenho, né, que mostra esse homem desse período fazendo esses desenhos nas cavernas, né, nas paredes. E aí nós temos a questão de quê? Das gravuras. Então, nós temos as gravuras e as pinturas rupestres, são dois tipos de arte rupestres. Não esqueçam que nós temos dois tipos, que são as gravuras e as pinturas, que são a produção artística, segundo estudiosos, se refere ao costumes e às primeiras crenças do hominídeos, certo? Tanto no Brasil, tá? Então, tanto no Brasil como no mundo, existem várias maneiras de expressões artísticas ligadas à arte rupestre. Então, o Brasil também nós temos vestígios desse período do homem da pré-história, certo? E elas têm algumas características que esses homens deixaram. Então, quais são essas características que nós podemos observar? Vamos ver? Então, imagens feitas nas paredes das cavernas, cavernas naturais, tá bom? Então, imagens feitas nas paredes das cavernas, uso de linhas, traços e formas geométricas, homens, animais e cenas do dia a dia retratados nas imagens, uso dos dedos para pintar e desenhar, carvão, sangue, gordura animal como material de pintura ou desenho. Então, dentro desse contexto, a arte rupestre ela tem sua característica. Primeiro, lá no Paleolítico, que é o primeiro período que nós vimos, o homem ele tinha uma forma de pintar, uma característica que ele pintava, que era chamado de pintura naturalista. O que é essa pintura naturalista, professora? A pintura naturalista é quando o artista ele retrata tal como está na natureza, chegando de uma forma muito próxima, como se fosse uma fotografia. Nesse período, o homem não tinha o domínio da pecuária, né? Não tinha o domínio da domesticação de animais, então ele precisava fazer o animal como ele via na natureza. Com o passar do tempo, que nós vimos o Neolítico, o homem ele já tem esse domínio, então ele muda o seu estilo de pintura, ele não precisa mais retratar de forma naturalista os objetos e os animais, porque ele já dominava, ele já domesticava os animais, ele já vivia sedentário, porque antes no Paleolítico ele era nômade, certo? E aí no Neolítico ele fica sedentário, então ele não tem mais a necessidade de pintar de forma naturalista. Ele faz o quê? Ele faz um desenho geometrizante e esquemático, apenas para registrar como se fosse um diário, certo? Então, existem essas mudanças e esses tipos de arte rupestres são chamados de pintura rupestre. O que é isso? Consiste na aplicação de pigmentos sobre as superfícies, sendo comumente encontrada nas paredes das cavernas, onde os hominídeos se abrigavam e em outros lugares por onde passavam. Certo? Aí o B nós temos a gravura rupestre. O que é essa gravura rupestre? Baseia-se na gravação de figuras nas rochas e nos utensílios, certo? Então aqui eu trouxe para vocês uma imagem que representa, né, uma representatividade como esses homens viviam nesse período. Vamos ver? Então aqui eu trouxe para vocês como eles viviam nesse período. Aqui nós temos, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Devagar. Então, aqui eles estão no interior de uma caverna, onde tem uma fogueira, que vocês estão vendo aí, né? O fogo, eles viviam. Nesse período aqui, gente, eles já tinham domínio do fogo, mas isso, para acontecer isso, levou milhões de anos, certo? Então, aqui, se vocês perceberem, aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Acho que não vai dar. Mas aqui nessa caverna, bem aqui aparece um pedaço, tá?
de um bisonte, né, que ele só está aparecendo a perna. Então, em alto relevo, é como se eles tivessem cavado a rocha e essa rocha gravaram ali. Então, são gravuras. A pintura você vai desenhar, certo? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, os monumentos megalíticos são conjuntos de construções milenares. Então, a questão da arquitetura nesse período, feita com grandes blocos de pedras que pesam toneladas. Essas construções são típicas de povos da pré-história, correspondente ao período neolítico, que começou há cerca de 10 mil anos antes de Cristo e foi até mais ou menos o terceiro milênio antes de Cristo. Aqui nós temos a nossa primeira imagem, tá? Que é um menhir, que é uma pedra, que ela é fincada verticalmente no solo e ela é imensa, né? Então aí dizem, né, os estudiosos falam que é como se elas fossem o primeiro momento que esse homem tenta construir, né, a sua arquitetura. Nós temos o dômen também, que representa o quê? O que são os dômenes? Vamos ver? São as pedras fincadas verticalmente, só que ela tem um teto, ela tem uma outra plataforma, né, que fica o quê? Na horizontal, como se fosse um teto. Aí nós temos outros estilos, tá, de arquitetura, que é os tonilhagues, tá? Que é o quê? São várias pedras que tem verticalmente e outra pedra na horizontal, mas elas estão em círculos. E alguns estudiosos dizem que era como se fosse um cemitério desse período, ok? Então, a pré-história ela traz toda essa característica aonde o homem ele ainda não tinha no primeiro momento o domínio da agricultura, da pecuária, ele era nômade, ele mudava de lugar para lugar, fazia a pintura de forma naturalista. O homem retratava tal como ele via na natureza. Esse era no período paleolítico. No neolítico, o homem já fica sedentário, ele já tem o domínio da pecuária, ele já domesticou os animais, ele já cria os animais, ele já vive numa comunidade, então ele não precisa mais mudar de lugar para lugar. Ele se torna sedentário e começa a criar, vamos dizer, as cidades. Ele continuava pintando? Continuava, mas ele não pintava mais de forma naturalista. Ele não precisava mais pintar o animal tal como ele via na natureza. Ele pintava de forma esquemática, como se fosse apenas um diário. Ah, nasceram 20 vacas, nasceram 20 bezerros. Então, ele registrava de forma muito rápida e também o seu cotidiano. Os utensílios começaram a ser mais utilizados, ele já utilizava, vamos dizer, utensílios mais aprimorados, com melhor acabamento, não era mais a pedra lascada, e sim alguns objetos para triturar sementes, moer. Então, ele já estava... E depois veio a idade dos metais. Como nós vimos, o homem já tinha o domínio do fogo, já trabalhava com os metais, já criavam armas muito mais sofisticadas, suprindo ainda mais a sua necessidade. E aí, a partir desse período, nós vamos mudar para um outro período que é denominado a arte no Egito Antigo. Aí nós estamos vendo algumas animações, né, que estão se movendo. Então, aí retrata o quê? É uma pintura no interior de uma pirâmide, aonde o Egito ele é muito envolvido na questão religiosa. E, geralmente, eles representavam a mumificação daquele faraó, certo? Como era feita essa mumificação, ou então, na parte superior, demonstra os servos, né? Os trabalhadores, os escravos em seu cotidiano. Se vocês perceberem na nossa imagem que eu mostrei para vocês, eles estão geralmente de perfil. O que é de perfil? O tronco está frontal para o espectador, né? A cabeça também está na lateral, mas o olhar ele está frontalmente, ele está olhando para o espectador, que é chamado a lei da frontalidade. E ele representa o cotidiano daquele faraó, como é que os escravos faziam, e geralmente o faraó ele é representado num tamanho maior. Aonde o faraó está representado, ele sempre está representado num tamanho maior. Mas nós vamos falar ainda mais, aprofundar esse nosso conteúdo sobre o Egito Antigo,
falando um pouquinho dos conceitos. Vamos lá? Então, a arte egípcia foi extremamente rica, contendo objetos de diversos tipos, como pinturas em tumbas, estátuas, templos, pirâmides, objetos metálicos e etc. Os egípcios não entendiam a arte da mesma maneira que nós, e suas obras artísticas eram, em geral, anônimas, porque eram produzidas com alguma finalidade e era encomendada por alguém. Continuando, a arquitetura é o grande destaque da arte egípcia, principalmente pelas pirâmides, iniciada no 3º milênio, certo? Aí nós temos 3 pirâmides que vocês vão ver na imagem agora, certo? Então, dentro dessas imagens, nós estamos vendo aí as 3 pirâmides. Ora, Quefren, Quéopes e Miquerinos são as imagens mais famosas que vocês estão vendo aí. Então, dentro desse contexto das imagens, as imagens mostram a questão da arquitetura. Falam que a primeira pirâmide, né, que é a mais alta, é a Quéopes, tá? Então, a pirâmide mais alta, que seria essa aqui, certo? É a Quéopes, tá? Então, essa pirâmide, a Quéopes, ela é a mais alta e é a que está mais intacta. A segunda maior pirâmide, ela mede mais ou menos 230 metros de altura, a Quéopes, tá? E a segunda maior é vamos ver a segunda maior, é a Quefren. Então, dentro desse contexto, qual seria a segunda maior? É essa daqui. Então, a Quefren é a segunda maior. Quefren, tá? Então, a Quefren seria a segunda maior. E ela também é uma das pirâmides que estão também intactas. Aí nós temos a terceira, essa Quefren, tá? Ela tem uma esfinge próxima dela. O que é uma esfinge? É um faraó, que ela tem a cabeça do faraó, mas o corpo é de animal. Então, eles trabalhavam muito essa questão religiosa. E nós temos a terceira pirâmide, tá? Que é a pirâmide de Miquerinos, tá? Miquerinos, tá? Então, essa pirâmide de Miquerinos é a menor desse grupo de 3 pirâmides e sua construção foi feita para abrigar o corpo sepultado do faraó Miquerinos. Então, elas levam esse nome do faraó, todas as 3 pirâmides, e elas ficam. E se vocês estão vendo aí na imagem, as pirâmides que estão na frente, que são as menores, são consideradas que foram feitas para as esposas deles, tá? Então, essas esposas também foram sepultadas. Então, o faraó, ele demonstrava a sua riqueza, a sua forma, o seu poder, não é verdade? Através dessas construções. E quando nós falamos que é muito difícil ter artistas que assinem a obra, por quê? Um artista, ele é livre para a sua criação, então ele pode assinar. Quando alguém encomenda, diz como é que tem que ser feito, como é que tem que ser feito aquela pintura, nesse momento quem decide é o faraó. Porque o faraó, no período do Egito Antigo, ele era o Deus supremo, ele era o juiz, ele era o sacerdote, ele dominava todos, ele tinha o poder de dar vida e tirar a vida. E ele também determinava como a arte daquele período tinha que ser feita. Então, ele era retratado em maior tamanho, ele e a esposa dele, e o restante era em menor tamanho, dependendo das suas condições na sociedade. Mas o faraó é que determinava. Então, nesse período do Egito Antigo, não existe a palavra artista, e sim artesão. E nós falamos também sobre o que? A forma da pintura. Então, vamos conhecer aí 7 curiosidades sobre as pirâmides do Egito. Quais são essas curiosidades? Vamos ver? Então, para vocês aí, a primeira é que há 123 pirâmides do Egito catalogadas, no entanto, nem todas se encontram de pé ou em bom estado de conservação. Então, aquelas que eu mostrei para vocês são as que estão em melhor condições de conservação, certo? As pirâmides do Egito, por apresentarem uma estrutura que aponta para cima, simbolizam a ascensão do faraó ao céu. Então, quer dizer que quanto mais alto, ele estaria muito mais próximo do céu. A pirâmide mais antiga do Egito é a pirâmide do faraó Djoser, tá? Que nós falamos aí.
Então, a pirâmide de Quéops é a mais antiga e a única das 7 maravilhas do mundo antigo que se encontra praticamente preservada até hoje. A grandiosidade das pirâmides do Egito e o luxo dos túmulos que têm a ver com o poder e representam a importância política e religiosa que o corpo ali sepultado preservou para a civilização. Aquilo que eu falei para vocês, o faraó queria mostrar, através das suas pirâmides, como ele era rico, como ele tinha poder, né? E o 6º item fala, estudos revelam que a maior de todas as pirâmides é a de Quéops. A pedra mais leve pesa 500 quilos e a mais pesada 6 toneladas. Olha o tamanho que vocês estão vendo aí na imagem de uma pedra, uma das menores, não é verdade, que é quase da altura de um homem. Vocês estão vendo aí na imagem nessa comparação do tamanho das pedras. Os egípcios possuem avançados conhecimentos matemáticos, visto que todos os estudos realizados pelos famosos arqueólogos William indicam, por exemplo, erros de desnivelamento de apenas 15 milímetros na base de 230 metros da pirâmide de Quéops. Então, até hoje, alguns estudiosos ainda não conseguiram desvendar o mistério das construções das pirâmides. Então, o Egito Antigo ele é envolvido, né, em alguns mistérios, principalmente a questão mortuária, a questão da religiosidade desse período. Então, dentro desse contexto, falar sobre o Egito é falar sobre suposições, sobre estudos, sobre o que os arqueólogos encontraram, né? A questão de calcular por que só 15 milímetros que tem de nivelamento. Uma coisa que é imensa, um povo tão antigo e já tinha esse poder, nessa sabedoria dessa construção. Continuando o nosso conteúdo. E aí, falando sobre isso, no caso dos egípcios, né, antigos, a arte era produzida exclusivamente com alguma finalidade. Assim, ela não era entendida como manifestação dos sentimentos ou da visão do mundo do seu artista, até porque sua autoria era anônima, aquilo que nós falamos, não tinha artista, o faraó era que determinava. Não havia uma intenção estética em sua produção, mas sim de reforçar um propósito de quem havia encomendado o trabalho artístico. O propósito das obras de arte egípcia se relacionava diretamente com a cosmologia e com os princípios da religiosidade egípcia, uma vez que eram produzidas com funções intricadas entre esses aspectos, né? Então, dentro desse contexto, as pinturas de uma tumba cumpriam o propósito de orientar o morto em sua vida pós-morte. Enfeites como pigmentos serviam para garantir a proteção para o seu portador, sendo, né, portanto, amuletos, entre outros exemplos. Assim sendo, a ideia de arte pela arte não existia dentro de uma cultura egípcia. Aqui nós temos algumas imagens também que eu trouxe para vocês, vamos ver, tá? Lembram da esfinge que nós falamos? Então, a esfinge é essa daqui, que eu trago aqui para vocês. Essa aqui, tá? Que está em maior tamanho. A cabeça era do faraó e o corpo era de um animal. Esse aqui era de um leão, não é verdade? Então, aí nós temos o escriba. Escriba era a pessoa que tinha o domínio da leitura e da escrita. Ele escrevia o que o faraó ditava, o que o faraó queria para a sociedade, certo? Aqui nós temos mais uma escultura, que é o busto de Nefertiti, que foi uma esposa de um faraó. E aí a questão principalmente da representatividade fiel, né, da natureza. E a estátua de Radamés, que mostra sempre eles numa posição muito rígida, muito forte, né? A questão sempre os braços muito cerrados perto do corpo, ok? Então, aí nós vamos para algumas características do Egito. Vamos lá? Então, dentro dessas características, né, da arte egípcia, nós temos, que é importante saber dessas características, vamos lá, a primeira é procura, né, pela simetria. O que é essa procura pela simetria? Certo? Então,
reforça um conceito importante da visão do mundo dos egípcios da antiguidade, né? A Mahat, entendida por nós como a harmonia do universo. O que é a simetria? Vocês estão vendo que o que está na parte de cima, nós temos como se fosse uma simetria na parte de baixo. Se nós dividirmos o desenho ao meio, é como se fosse o mesmo peso de um lado para o outro. Então, principalmente na questão da estrutura corporal. Segundo, vamos lá ver a segunda, que fala que é considerada a bidimensionalidade. O que é essa bidimensionalidade? Toda imagem que vocês estão vendo aí, ela tem apenas altura e largura. Ela não tem profundidade, então ela não tem uma perspectiva, ela é vista apenas de dois lados, altura e largura, certo? Então, as figuras são retratadas sem emoção. Vocês verificam naquelas imagens que eu mostrei para vocês, mas essa daí que vocês estão vendo, não existe um sorriso, não existe uma expressão emocional na arte, né? Não demonstram alegria ou tristeza, porque o propósito da arte era apenas guiar o morto em sua jornada na vida pós-morte. Por quê? O povo do Egito, ele acreditava, principalmente o faraó, se ele fosse mumificado, se ele fosse guardar a questão, vamos dizer, retratar o seu cotidiano quando ele mandava, né? Tem que retratar o cotidiano do faraó, o que ele plantou, o que ele colheu, e ele era mumificado e guardado o seu corpo, né, com múmica, com todos os seus objetos, com as suas riquezas. Inclusive, já acharam até alguns túmulos que tinham alguns escravos também enterrados junto com o faraó. Porque quando ele ressuscitava, ele acreditava numa vida pós-morte, ele teria sua riqueza, os seus escravos, e as pinturas retratavam o seu dia a dia, para ele reconhecer que aquele corpo ali pertencia a ele. Mas até hoje ninguém voltou, não é verdade? Então, mas era a crença desse lado religioso do Egito. Então, nós falamos na nossa aula em dois períodos da arte muito importantes, que foram deixados, que são feitos estudos, né, pelos arqueólogos, historiadores, que foi o período da pré-história e a arte no Egito Antigo. O período da pré-história, que foi dividido em 3 períodos, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, os considerados que há uma mudança muito significativa nesses 2 períodos. Paleolítico, o homem era o quê? Nômade. Neolítico, o homem era sedentário. Idade dos Metais, ele fazia as suas armas com mais perfeição, já utilizava o metal, tinha domínio do fogo. Na arte egípcia, vai trazer o quê? O conhecimento, né, da matemática, as construções das pirâmides, o uso, né, principalmente da ciência, que está sendo muito explorado esse quesito, mas não tinha a palavra artista, e sim artesão, porque quem dominava era o faraó. O faraó ditava o que tinha que ser feito. Como eu falei para vocês, nesse período o faraó era o Deus, era o rei, era o juiz, né? Era o que cuidava do dinheiro, ele tinha o domínio de tudo. Então ele ditava como é que ele queria que fossem feitas as pinturas. E as pinturas geralmente retratavam esse cotidiano do faraó, essa forma de como ele vivia, a forma como ele queria ser representado. E geralmente ele era representado de uma forma muito rígida, não é verdade? Os braços sempre muito cerrados. E aquilo que nós falamos da pintura, a questão que não tinham sentimentos, não demonstravam nem alegria, nem tristeza, nem surpresa, era algo muito, vamos dizer, era feito de uma forma sistemática, como se fosse uma reprodução, e era chamado de pintura geometrizante ou lei da frontalidade. O que era a lei da frontalidade? O tronco geralmente estava de frente, mas as pernas estavam o rosto estava lateral, mas o olhar estava frontal. Então, lei da frontalidade, certo? Então, agora vamos finalizar esse momento da nossa aula.